Daniel aqui da BSource para falar com você sobre o sistema de classe do XJS. Bem direto ao ponto, nós vamos falar então sobre o sistema de classe e para isso eu vou pedir para você já ir para o Google e digitar lá XJS The Class System. E se você quiser, você pode digitar uma versão do XJS que você tem aí disponível para você ver como que é essa página, mas te garanto que da versão 6.0 para cima, essa página praticamente se mantém inalterada e uma documentação muito boa com relação ao que a gente usa no dia a dia como desenvolvedor XJS. Com relação ao framework, o que eu posso adiantar para vocês é o seguinte: ele é um framework que tem uma proposta de ser familiar, rápido para ser desenvolvido, ele é fácil de depurar, ele é fácil de implantar, já tem hoje, por exemplo, integrações dele, por exemplo, no GitHub Actions ou lá no Bitbucket, tem uma ferramenta lá de Continuous Integration, onde você simplesmente faz um build da sua aplicação e já faz o deploy, por exemplo, baseado numa branch que você tem de homologação ou de produção. Quando cai lá um commit, ele já vai fazer o processo, compilar, dando certo, ele já vai fazer, inclusive, a cópia via FTP ou via outro método que você precisar ir, tudo automático, porque é bem tranquilo. Então, essas ferramentas dão suporte para o XJS fazer isso. Ele é um framework organizado, extensível e sustentável. Uma coisa interessante que eu queria trazer para vocês aqui é que o XJS ele foi inventado, a sua data oficial de lançamento foi dia 15 de abril de 2007. Ele estava muito à frente do tempo dele nessa época, porque era uma época do jQuery, do Backbone, de outros frameworks que tinham a ideia de te agilizar o seu desenvolvimento, para que você, tendo conhecimento de como funcionava o JavaScript e o CSS, você ganhava um tempo, porque ele meio que automatizava aquelas suas tarefas que você tinha que fazer uma grande parte de escrita de código, Você tinha que escrever muito código para realizar alguma coisa, o jQuery facilitava isso para você, só que ele entregava só um pedaço da solução do problema, ele não entregava o todo. Então o jQuery ele era um framework que não resolvia todos os problemas, e o XJS nessa época ele veio para justamente ocupar essa lacuna. Uma coisa que nessa época, por que eu falo que ele é visionário? Em 2007 nós estávamos sob a vigência do ECMAScript 4, você pode procurar aí no Wikipedia das versões do ECMAScript. Esse ECMAScript 4 ele já está descartado hoje, ninguém mais utiliza ele, porque era uma versão bem defasada do JavaScript que nós temos hoje. Então o XJS ele meio que viu o que tinha de bom no mercado com relação à orientação a objeto. Na época era o Java e o .NET, Java predominantemente falando, mas também tinha uma ascensão do .NET. E baseado nessas duas linguagens, ele trouxe alguma coisa disso para si, para ser desenvolvido como framework. Então, e ele conseguiu ainda manter a parte de protótipo, de orientação a protótipo, que era o que tinha naquela época do JavaScript. Então você tinha essas duas características presentes no JavaScript, e ele conseguiu realmente integrar a parte boa da orientação a objeto, a parte boa da orientação a protótipo, sem precisar trazer a parte ruim de cada um, para não ficar algo também tão pesado, tão complexo para se desenvolver. Então, para você desenvolver com XJS, basicamente você tem que seguir algumas regras, Uma coisa que eu posso falar para você é que você tem a convenção de nomenclatura. Basicamente é o seguinte: as classes elas têm que começar com alfanumérico, tem exceções que você precisa usar número, caso, por exemplo, um base 64, que é um nome técnico que a gente usa aí no dia a dia, então você pode utilizar, mas é desencorajado você usar isso, porque se você ficar colocando número para tudo, não faz sentido. Então você tem que fazer sentido dentro do contexto da sua aplicação. As classes, elas são agrupadas em pacotes, Então, esses pacotes, para você entender, é por isso que eu falo de Java e .NET, é como se fosse o package do Java ou o namespace do .NET. Então aqui você vai ter o nome da tua aplicação,
Inclusive, no primeiro vídeo aqui do canal, dessa retomada que a gente está fazendo aqui no YouTube, nós já fizemos um vídeo de criação de aplicação de XJS. A simples geração via OpenTooling ou via Sencha CMD, já tem aí, vou deixar um link aí para você ir lá assistir depois, mas quando você lá escolhe o nome da sua aplicação, é esse nome que vai estar sendo utilizado na sua aplicação inteira. Então, você tem que escolher um nome que faça sentido para a tua aplicação. E depois você vai ter os pacotes para você poder ir utilizando e você vai ver um padrão aí de como que você utiliza esse tipo de nomenclatura. Então ele vai falar o seguinte, que o top level dos namespaces e o nome atual da classe should be, ou seja, devem ser camel cased, mas esse camel case é C maiúsculo e C maiúsculo aqui, ou seja, começam com letras maiúsculas. E o resto, né, should be lower cased, ou seja, esses nomes aqui devem ser minúsculos. Então, basicamente, ele vai trazer alguns exemplos aqui. Ele vai falar para você não utilizar uma aplicação Ext, poxa, aí você também está forçando a barra, né? Usar um Ext como nome de aplicação, você não vai poder fazer isso, tá? Não fica legal porque vai dar conflito com Ext.js. Com relação a acrônimos, também ele deve ser utilizado como camel cased. Ou seja, se você tem alguma coisa, por exemplo, que é JSON Proxy, você poderia usar JSON Proxy. Esse é o jeito correto de você utilizar. Se você tem um HTML parser, você poderia colocar desse jeito, e assim como o HTTP, você deve usar assim, tá? Então são boas práticas que você vai encontrar. Se você, por exemplo, é um desenvolvedor que pretende se especializar e focar sua carreira com XJS, você vai trocar de empresa, garanto para você que a maioria das empresas vão ter tudo o código escrito dessa maneira, tá? Com relação ao código-fonte dos arquivos, como é que você vai armazenar ele? O código-fonte basicamente é o seguinte, o nome do arquivo ele tem que ser o nome da classe, tá? Não tem muito segredo. Então, por exemplo, aqui, observable.js é o mesmo nome da classe. Então, isso não tem o que falar. E aí tem um detalhe, quando você, por exemplo, tiver uma aplicação que ela começa a crescer, por exemplo, dentro do diretório de views, e você começa a ter módulos, por exemplo, você tem um cadastro de fornecedor, um cadastro de produto, cadastro de cliente, cadastro de categoria de produto. Então você pode criar subpastas dentro do diretório view e lá dentro desse diretório você vai colocar, por exemplo, esse diretório vai ter que ser todos eles começando com letra minúscula e depois dentro dele cada classe vai ser com letra maiúscula e cada arquivo também vai ser igualzinho o nome da classe, também com letra maiúscula, tá? Nome de métodos e variáveis. Praticamente a regra se você ler aqui, ele vai falar o que você não deve usar, underscore, hífen e qualquer outro caractere não alfanumérico. Ele vai falar que é muito similar à maneira como você vai dar o nome de classe, porém ele é camel cased, né? Ou seja, ele começa com letra minúscula e se você tiver uma segunda palavra, aí sim você vai começar com a letra maiúscula, a segunda palavra, tá? Isso também aplica para acrônimos também. Então aqui ele vai dar exemplos de nomes aceitáveis, né? E também de nomes aceitáveis de variáveis, vocês estão vendo aí na tela, é bem tranquilo. Com relação a propriedades, você pode colocar nomes de propriedades e detalhe. Depois a gente vai falar a parte de conteúdo estático e acho que provavelmente no próximo vídeo eu vou colocar mais a mão na massa para falar com vocês, mas basicamente você vai seguir a mesma regra aí de convenção de nome, mas o que eu queria chamar a atenção para você é para constante. Você vai ver que no Java, geralmente você usa, pelo que eu vi de aplicação Java, você usa para constante o nome de todas as letras em maiúsculo, separada por underline quando tem várias palavras. Aqui ele não está falando isso, mas no caso de .NET, por exemplo, que foi a linguagem que eu, de back-end, eu programei mais, então era assim. Você pode seguir com esse padrão aqui, mas aqui ele já está te dando as ideias que você deve utilizar letras maiúsculas para constante, tá? Com relação como é que fala?
a declaração de método único para a classe, por exemplo, no XDefine, basicamente é class name, member e um callback de quando a classe é criada, né? Isso aqui basicamente está explicando a definição de classe, né? Qual que é o método que você vai utilizar. Isso a gente vai ver nos próximos vídeos aqui, e no decorrer de todos os vídeos aqui você vai ter muito XDefine pela frente, porque é o comando mais básico aí para você definir uma classe. O callback, vou trazer uma curiosidade para você e gostaria de falar que, assim, eu não lembro de ter utilizado o callback no XDefine. Então, geralmente eu uso só esses dois nomes, que são o nome da classe, né? Então, aqui você vai colocar o nome inteiro. É esse nome aqui que ele está falando aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é o que você vai colocar no class name, que é aonde você vai encaixar ali na definição do nome da classe. E os membros é um key value pair, ou seja, é um objeto que ali você vai ter a definição das configurações da sua classe, de como que ela vai se comportar, tá? Aqui ele vai dar um exemplo, ó, né, bem interessante. Ele vai falar, ó, uma pessoa tem um constructor, ele tem um método comer aqui, né? E aqui ele dá um alerta falando que ele está comendo qual o tipo de comida que ele está comendo. Então aqui o XCreate já não é um método tão comum assim, a gente utiliza mais para criação de janelas e diálogos, né? É o componente de dialog, você acaba utilizando o create, mas já não é tão comum, você vai criar com o mesmo nome que foi definido aqui, tá? E aí com isso você vai falar o método e ele vai dar o alerta na tela. Basicamente é isso, não tem muito o que falar, tá? Vamos ler aqui, ó. Nós criamos uma nova instância de MySamplePerson usando o Ext.create método. Aqui ele vai falar que você deve usar a keyword new para criar, porque você também pode criar uma classe direta. Uma coisa interessante, quando ele cria uma classe assim, ele já cria no próprio JavaScript, então você pode fazer um new ao invés do Ext.create, mas dificilmente você vai usar o new no dia a dia aí, tá? Fala para você que isso é algo muito difícil de ser utilizado. Com relação à configuração, existe uma área de configuração que você nessa parte aí de configuração, ela é dedicada para uma espécie dos pré-processadores do XJS para ele fazer algumas coisas. Por exemplo, as configurações elas são encapsuladas em outros membros de classe. Tem os getters e setters para você colocar para cada propriedade de configuração. Eles são gerados automaticamente quando você cria sua classe e lá dentro você vai ter um key pair chamado config e ali dentro você vai colocar. Essa parte a gente vai ver em outros vídeos, mas eu só estou colocando aqui para o que a gente vai falar mais para frente. Então aqui ele vai dar um exemplo aqui para gente, ó. Ele fala, ó, my own window, e aqui tem um config. Então quando você está fazendo o config aqui, o que está acontecendo? Ele está colocando o title e o bottom bar, são duas configurações que automaticamente já está sendo criado o método getSet para ser utilizado aqui. Então é bem interessante você acompanhar essa lógica. Uma coisa que ele falou aqui em cima, que também é autogerado o método setter com o método apply. Ele é definido na classe internamente antes do valor ser antes de definir o valor. Você pode substituir o método apply para uma propriedade de configuração se precisar executar a lógica personalizada antes de você de você setar o valor. Se você precisar aplicar um método que não retorna um valor, o setter ele não irá setar o valor. O método de alteração é definido, ele também é chamado para diferentes valores que é setado. Ambos applies e updates métodos são passados como novos valores e os
velhos valores também como parâmetro. Basicamente assim, ele está falando um monte de coisa aqui que fica até difícil de ler, mas você tem, por exemplo, a criação dos métodos aqui, e por isso que eu acho que é mais interessante na prática a gente poder discutir isso aqui depois, tá? Mas essa parte de config tem mais coisa para falar, eu acho que na prática vai ficar mais interessante, porque você vai usar de recursos, inclusive, das versões mais novas do XJS, que vai ser bem interessante a gente discutir isso aqui, tá? Com relação aqui, ele está falando aqui, eu vou pular essa parte que nós vamos falar de estáticos. Ah, legal. Estático também é uma coisa bem interessante porque você vai ter métodos que você simplesmente vai chamar o nome da classe, ponto, o método, e você já vai ter acesso àquele método sem ter que instanciar essa classe. É uma funcionalidade muito legal que dá para ser utilizado com muita coisa. Mais legal que isso, ele não deve falar aqui, é o singleton. O singleton é uma coisa que eu vou trazer para o vídeo para vocês. Eu tenho um conteúdo bem especial de singleton que vale a pena você acompanhar a gente aqui. Com relação a manipulação de erro e depuração, ele tem assim uma estrutura de classes para tratar de erro, para trazer, por exemplo, o stack trace. Isso é que eu estou falando mais da minha prática do dia a dia, do que você consegue obter com XJS, mas hoje na versão atual do JavaScript, isso aqui já está muito melhor. Isso no passado, você precisava se apoiar mais no XJS, não que você não precise apoiar, inclusive tem um conteúdo que eu quero trazer para o futuro, porque eu ainda recomendo você utilizar métodos do XJS ao invés de usar métodos nativos do JavaScript, dependendo da situação, tá? Por exemplo, se você tiver projetos legados, onde você, por exemplo, precisa rodar a sua aplicação no Internet Explorer 11, 10, 9. Se você não tem esse desafio, você tem sorte, porque a gente tem esse desafio aqui, às vezes você tem que ter um framework que dá suporte para isso, porque lá ainda reina o ECMAScript abandonado, onde ele não tem mais suporte para mais nada e ele não tem metade das funcionalidades. Isso é política de empresas, é comum acabar acontecendo isso daí em empresas, geralmente empresas grandes que têm uma infraestrutura de TI que não quer mexer nesse tipo de atualização de browser. Então tem aqui a parte de geração de erro. A gente também vai fazer um vídeo específico sobre geração de erro, mas basicamente era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero mesmo que você continue aqui com a gente e eu quero no próximo vídeo então já trazer um pouco de mão na massa. Então a gente vai ver alguma coisa com relação à criação de classe, como é que funciona, como é que vai ser, e eu acho que vai ser bem interessante. Então ficamos por aqui. Gostaria de pedir para você deixar alguma dúvida, crítica, sugestão aqui no canal, vai ser super bem-vinda. Deixa um like ou dislike também para a gente medir a qualidade do tipo de vídeo que nós estamos fazendo aqui para vocês. Enfim, fiquem à vontade para conversar com a gente nesses campos aqui embaixo. No demais, é isso daí. Muito obrigado e tchau!